or you may know as ARFAT project, and I came from the Philippines. So I would like to formally welcome you all to the second part of our webinar series presented to you by the ARFAT project, focusing on sexual and reproductive health. So before we begin with the program, again, another reminder to follow the webinar rules. Oh, set na photo. Ano dito? How can we show the webinar rules? Yep. Next slide. Hello, good morning. Good morning. Yeah. Morning. Again, before we begin with the program, let me remind you again of the following rules to ensure the smooth flow of our activity for this morning. So number one, if your internet connection is good, kindly turn on your cameras. And you can ask your questions via Zoom chat or turn off the mic as directed by the moderator. So later on in the program, we'll have a Q&A session and you can raise your hand so that you may speak and air out your concern. So participant will get the certificate after they fill in the pre and post test form. We'll share with you the links later. And participants will get the certificate after attending all of 3 sessions webinar. So for those who attended yesterday, we'd like to express our gratitude to you all and for continuing to attend the next webinars for our project. So, and lastly, the most active participant will get a memorable gift from the ARFAT team. So during the webinar, please take pictures and videos, then post it and tag it on our Instagram page at ARFAT project. Next slide. And also, for those who have just joined us this day, let me briefly introduce you again to the ARFAT project. So the project aims to increase awareness of women and youth about sexual and reproductive health in Timor-Leste through various awareness activities in the form of both online and offline activities. Our team is composed of, next slide, young professionals, as you can see on your screens, from Indonesia, the Philippines, and of course, Timor-Leste. So I'd like to request my team members to kindly open their cameras and say hi or just wave so that the participants can recognize you. And also, we'd also like to thank the U.S. Embassy, FAD, and YCL for the grant for this project, and also our local partner, Marie Stopes, Timor-Leste, for all the support they have given us for the implementation of our activities. Next slide. So as mentioned to you earlier, this webinar is part of a three-part webinar series, and all of the schedules are presented to your screens. So for today, our topic would be sexual reproductive health and HIV, which will be presented by Dr. Bonifacio from Marie Stopes, Timor-Leste. We'll also have our last installment for this series scheduled on May 29, so make sure to mark your calendars already for this event. We'd also like to reiterate that the participant will only get the certificate if he or she will be able to attend all of the 3 sessions. So don't forget, May 29 will be our next webinar. So if you guys are in our WhatsApp group, we'll send there the links and the reminders for this event. Next. Now, before we officially start with the program, may we ask you to please access the links provided to you in the chat to answer our pre-test. So remember also that the form will close in 30 minutes, so be sure to send your answers by then. Yeah. Again, the pre-test and post-test is also a requirement for you to get the certificate. So please answer them, and yeah. There's no problem if you get a high or low score. There. So remember to click on the links in the Zoom chat box.
Can we get a thumbs up if you guys were able to access it? Can you click on the reactions and give us a thumbs up? All right, thank you to Octadoria and Diana for giving us a thumbs up. How about the others? Were you able to access the pre-test? I think we have. All right, so while you are answering, I will now ask my teammate, Rigo. Am I right? Si Rigo. Oh, I meant Dr. Edvanio to take over the introduction of our speaker. Take it away, Dr. Edvanio. Hello, excuse me. Yep. Yep. Please resend the link in the WhatsApp. Okay, good morning, my friend from Alpha Project, and good morning, colleagues to youth people from Timor-Leste and from other countries too. Dairatan, bom dia, baita hotu. Ohin lorong hanesan segundo sessão da itaninia webinar nacional. Neve maka hala usi hanes ohin colega apresentona. Halo si amin projeto ko ini bolo hanes arfat bolo asaung ba reprodução feto no ohin lorong itu si ese sound segundo nebe maka se kulia hot kona ba ni topik kona ba saúde sexual reprodutiva no HIV ite ia ona ite ni speaker ka ite ni orador hus mak ai colega balo hatenona tenia Dr. Bonifácio Nianesa médico geral líder de uma experiência HIV, Dr. Bonifácio da Silva de Jesus, Hanesa médico na bema agora antes na serviço agora dá serviço em Maltimor, no Hanesa most doutor de Ihbar PT Clinic, no nia durante o serviço toma nia dedica nia serviço toma que liu ba paciente sira ho tuberculose, ba paciente sira ho HIV AIDS. Nimos ihaninia serviço nimos halo minor surgery sira, minor procedure sira, iha baru PT clinic, nomos halo USG, halo mos serviço mos hanesang voluntário ida hanesang agora não hanesang voluntário medical facilitator iha sanana di room club. No nimos envolve iha atividade extracurricular selo neve maka fora husi area saúde Dr. Bonifácio hanes emana ativo tebes e espera que Dr.
Bonifácio bele lori ita hotu compreende di dia sesang o lorong kona bas saúde sexual reprodutiva no HIV atu ita hotu anessa jovem anessa futuros profissional de saúde atu ita bele compreende di dia tiltang hasaili yuta itu conhecimento o insa atu halo prevenção no itu senebe atu halo promoção continua halo promoção itu senebe iha atu halo prevenção itu continua halo prevenção ne itu bela acesso para tratamento nebe di acliu atu ne itu bela na fatin cuidar itu ni saúde no turfal mai next slide I think turfal mai tempo hasente fona turfal mai tempo how entrega ba Dr. Bonifácio atu hahu ninia apresentação ansa hu su colega sira favor mute itu voz na microfone atu ne também itu hotu bele bele atenção bele toma bele fokus lutam ba Dr. Bonifácio ninia apresentação também Dr. Bonifácio bele hahu sira itu bot ni PowerPoint itu bele hahu ho tempo fatin how entrega ba Dr. Bonifácio. Dia, obrigado, Dr. Edvânio. Agradeço a oportunidade. Hanoi itahutu hane mi belerona haudia. Ema hutu belerona haudia. Bele, doutor. Sim, bele, doutor. Ite hen tela minuto bala ho share tela be sira. Matéria nebe ma prepara. Depois ita ho. You can share your Yes. presentation? Yeah. Okay, great. Okay, how se share agora a apresentação. Depois ita. Yeah, we're still waiting. Yes, just 1 minute. So Emma hutu belare on slide. Bele. Belare on slide. Okay. Dia. Okay, dia. Se hutu tu belare on slide. Okay. Dia. Ansa wahin Dr. Edvânio fuatene ona. Ania apresentan how serviço ya Maluk Timor ya programa hagai besida. Lorong haunia atividade makare paciente ho moriso HIV positivo. Nebe dia klalika soe tempo ita balanço dia tahun apresentação. Okay, dia. Pronto. Ita kuliah kona babu tidak boleh naran sexo. Desculpa, doutor. Tidak sai kare. Tidak sai ya. Sim, sidok sai, doutor. Tidak sai. Foi sai det doutor ni ne. Tarik doutor be será? Klik tele. Click telai. Doutor be será minimize the file ne loke PowerPoint foi uma belser. Like to Yo. Minimize ya, pues loke PowerPoint. Sama sai hela ninia be será? Nini pilihan será ne. Doutor ne file HIV presentation unit. Será sign in slide. okay. Agora? Sidok, doutor. Era Sidok, doutor. tecnologia ni mulher. Hermano, va a falecer screen, né? Depois, e não é bom sumir a slide. Just click isso ali, né? Agora sim. Okay. Saya tiana. Emo tu belare. Ya, halo. Fala, bot. Losona? Ok. E agora sim. Empezamos. Tu belare, pronto. Então continua, dia. Ini musuh pergunta dia khusus fatene kata saída mak sexu. Pronto. Rahmat dalam bara kema kuliah sexu ne ya comum lu daru memang refere atividade sexual, daru memang refere di ubah hanesam
e tem identidade nesse sexo feto gamane e atividade sena. Pronto, então sexo como tal, nessa característica biológica é maniang ida nebema define indivíduo né feto ou mane. Mas bem, característica biológica né raça, dela ruma la define totalmente é mane feto gamane. Também a condição balo nebema ka ema balo mai ho sexo ruane hotu nebema osidi sekolah tir mai. Interessante itu antama sama ema balo muris mai ia sexo ruane hotu osidi sekolah nebe. Em forma geral, langsung hafatena na, ema considera sexo hanesang parte da atividade sexual. Então, botira bolnar atividade sexual, la referir badi yang kata entre feto e da humana e da halo atividade sexual. Mas belemos feto, belemos mane humane, belemos mane ho feto, hotan maneta, bele feto, humane hotan feto tan so, vara pros nebe mit sekulia turine mai. Oke, sairemos saúde sexual. Ita kuliah kono saúde sexual, ita focali uba emaninia isi lolon det laos, mas be emania mental det mos laos, emania emocional det molos, ita kuliah mos kono sociedade mos. Então, hinaba fatene que estado físico, mental, emocional, ou social nebe mak em relação ho potira bolnar sexualidade. Agora, ida dalabara kita dia kono saúde sexual ita não é que tal que moras rumah kari kuliah kono moras rumah kuliah kono disfunção be estrutura be anatômica, estrutura genital nendeka laos ida neret kuliah mos kono laos ida neret emania mentalidade mos emania emocional mos ponto de vista social mos itu kono beda. Então sexo ne decide kata botira nebe maka ita cara kata segredo seguro livre husi botira bolnar obriga ou atu dia kata dia tinggi cara ka so tinggi botira nebe ma comunicação dia kusi botira na sek laia botira bolnar discriminação laia botira na bolnar violência intinya bot sarne hotu sai parte ida husi sexo no hotu no bot sarnemos bela acontece vai é mas sarne hotu lá hoje dia kata dia lairet basarne la ida nemos bela acontece. Agora atu alcança atividade atinge direito irane saúde sexual irane de ema hotu tu consciência ema hotu precisa respeito protege não compreende malo atu não é to atinge para saúde sexual irane media kata laos moras det laos disfunção estrutura anatômica det mas be ia faktor seluk tang nebe masuk ia kuliah tu. Ora bem, itabaya botira bolu nara orientação sexual. Orientação sexual né é conceito de mesmo how quer que lá sama quer que foto husi tradução balo husi fundação Codiva servata gosta e a sexualidade que é emoção romântico va tipo sexo roma. Pronto né bolnar orientação sexual. Ema bela for definição bani a não representa ni an li husi orientação sexual. Kata ema ida bela fortene sai apresenta ni an kata okay haune tipo sexo dan sana haune idana sana orientação sexual label harede tu si halo ko si físico kata kita label dia kata oh nini zeito han sana nini halo kan sana la significa ni orientação sexual mo sana nini zeito han sana ba ni halo kan sana ba la significa ni orientação sexual mo sana ba. Exemplo ida husi orientação sexual maka hanesa heterossexual homossexual bissexual no asexual nebema orientação sexual tu Pronto, identidade sexual. Pronto, botir na identidade sexual kata ema ida fortene sai nini identidade kata haune be orientação sexual ne makane sang dane. Então, identidade sexual ne hanesang orientação sexual sira seluk mos ola hanesang misalnya. Exemplo asa nia hatete sai nini identidade sexual ba ema hotu kata nia ne transmane ou transfeto. Será uma transmane transfeto. Transmane ne kata ema feto ida nebe mak halo ni angane sang mane o trans ba mane transfeto ema nebe maka mane no halo ni trans ni feto ni bolu transgender agora se identifica se dan kala how feto ou how trans feto ou how trans mane se foten se mos la significa kata se ni orientação sexual ne tem que ba ho ida na ba nebe me se colher.
Agora, identidade sexual, ia menciona balo henema o crekeneso, lesbian, gay, bissexual, transgender, intersex, ou heterossexual. Ita kuliah ida por ida agora, saída maka, desculpa. Sorry. Oke, mereka dia. Desculpa a box salat ya. Oke, seremos lesbian. Lesbian refere a sexo. Kata ema ida indivíduo ida nebe menia sexo na feto. Nebe nia ia atração física ou romântico ba feto. Kata nia feto, mas bem nia be atração ne ba fali feto. Nema bolonar lesbian. Ou kata nia sexo ne feto, mas bem nia atração físico ba sexo nebe mahanesa. Pronto, ne bolo lesbian. Agora, gay, diferente do lesbiana, que nia refere a sexo humano, nebe maka ia atração física no romântico ba mane. Kata nia sexo humano e atração física ba nia sexo nebe mahanesa. Agora, bissexual kata feto ou mane ia atração físico bele ba ruane hotu. Kata mane ida bele ia atração físico ba feto, nomos bele ba mane. Nemos feto ida ia atração físico ba feto, belemos ba mane. Kata nia ruane hotu nia bele. Nema itanara bissexual. Agora transgender, transfeto, transmane, idane kata ema nebe nine biologicamente nine sexo ne feto, mas bem nine sentimento a halok ação knar gênero diferente ho nine sexo. Exemplo hanesan mane mos hanesan identifica ni an hanesan feto, no feto identifica ni an hanesan mane. Kata kansoin ha kuliah neto an kata senia mane nine be sentimento nine halok nine ação nine gênero ka bafal feto nia. Não temos contrário. Feto, nine jeito, nine sentimento, nine halok, bafal mane nia. Tidak nema bolo nara transgender. Então, transgender lá significa que kata tem que operar de genital sai te falo mane sai falo feto det lá. Usi halok sernemos, ema sira declara e sira identidade hanesa transfeto ou transfeto. Mosu falo idane bolo nara intersex. Saída manara intersex. So intersex ne refere ba ema nebe makamuris mai honyo órgano genital rua. Nia ia vagina, niemos ia pene, ou nia ia ovário, nia estrutura ne feto ne, mas niemos ia testículo ne kata órgano genital mane ne tolong ne, bolar testículo ne. Então, indivíduo ne nebe mamuris mai ho problema genética, nebe ma halonia ia condição rua ne hoto, ne bolu nara intersex. Dalam rumah masih problema selo karena samane balu morus me honirus matan botan essa feto ne ou susumbot bolo na ginecomastia so idanemos parte do rusi intersecta da estrutura esse lolon genital linha apresenta mai hanesan fali feto mas nia mane asane. Dia heterossexual refere ba feto ou mane nebe maka ia atração físico romante ba ninia contrasexo kata mane ida gosta feto ide gosta mane, ne nesene. Exemplo nessa mane ide ia relação feto ide relação mane. Bolo nara heterossexual. Agora importante lah, halok sexual ne mas saya nessa questão. Halok sexual ne halo tanpa tendência husi sexualidade, pode reta satisfação sexual. Halok sexual mah nessa sexo, atividade sexo como tal, rei malo, akuak malo, sexo oral, vaginal, sexo anal. Ida nema bolo nara halok sexual. Ia tang kondisang ida nebe ma bolo na situação ou ma foha naram ba kata saída ma men who sex with men ou mane nebe ma haro relação sexual ho mane haturu ba tipo sexual nessa físico sedet ma kategoria cerebral singkat da SMS kata men who sex with men kata mane nebe ma halo relação sexual ho mane nebe det ma halo relação sexual ho mane MSemos la refere ba orientação sexual e kata kia balo significa kata sera la significa kata nia trans mane halo amba feto mantém que halo relação to mane moslai
Mane como tal, mas bem, a relação sexual humana. Lá significa que nia a relação sexual humana é detlai. Nia mas bem a relação sexual fala o feto. Então, intinya, e na ba, foi até na condição, pergunta na ba, MSM né, gay kala os, pergunta assim. So, então, gay né, parte da sua identidade sexual, mas bem, tudo ba orientação sexual. Kata ema né, nia sua relação sexual, ou mana det kata mana ida halo relação sexual humana mas be MSS como tal halo sexual MSM ne emani halo kata ni halo nia belemos gay belemos heterossexual belemos bissexual o hira mana ida halo relação sexual humana tabolo MSM mas be ia gay ni halo relação sexual ho ni tipo de depois ni ia também cirok mas be MSM belemos nia halo relação sexual mane o feto, bilemos mane feto mane so. Então, em momento de minha relação mane do mane di tanaranya MSE. Agora, isso é importante los bita bo tirar foto de atenção, importante los risco ba moras hadai kusi relação sexual no HIV la decide kusi orientação sexual, mas be decide kusi halok sexual. Ne kataksa. Se ema ida haturu ni angkat nia transgender, nia transfeto, transmane. Mas la significa katak nia ne mak ema ida nebe maka aturis kulu hetang mora sadai relação sexual lá. Tama la significa katak nia sexualmente ativo ia ema balu nebe mani orientação sexual ou ida mus nia lakoi halo relação sexual arbiru. Então, ema nebe mi hetang risco ba mora relação sexual no HIV ema serne maksira nebe makhalai liba halok seksual atividade sexual laos orientação sexual laos identidade sexual então se nia halo nia atividade sexual ia risco ba então mora sadai mas la defini kata se nia transgender ida por exemplo nia transfeto mana ida mas nia parceiro ideal nia hanesamos bem educado nunca halo sexual biru ansane la significa que nia halo atividade ida nebe halo que nebe lamres kata nia parceiro ida ni nunca hetan problema ida ni moris dia kela ia ema balu nebe ma la halo relação sexual ni la koi ni decide halo ia ema dat hau moris mansane hau ne halo mansane hau mansane na hau nunca halo koi forma família halo koi ida no pois ni nunca halo relação sexual la significa kata nia condição ma tu determina ni hetan moras ada relação sexual la hoje ninia identidade ni matuturu ni hetan risco moras ada relação sexual lá. Em resumo kata la resumo kata ema sirane la iha orientação sexual sirane la refere kata sirane me hetan tendência a hetan moras ada relação sexual ga ou HIV nerasi. Ora bem, ita hakat ba problema ida bolonara ema moris o HIV positivo. Oh, people living with HIV. Kata ema moris o HIV. Agora, itaba resumo geral lá kata ia tempo ulok ia tina 1981 Centro of Disease Control and Prevention sir halo estudo matenek nine sir apresenta kata ia caso importante los bem ser o problema ho mora sir importante nessa pneumocystis carini pneumonia PCP sir o problema ho sarcoma kapochi cancro ia ser problema ho mora sir bem importante ataca sir. Então, ema sira ne curioso teves matenek nine series ne tama sama ema sira ne problema hansane. Então, sira buka pesquisa halo tu sira o kata ema sira ne problema ho sira sistema imunitário fraco. Então, oficialmente, em momento 1982, sira foi atene kata o sira foi naran condição de gay-related immune deficiency. Kata ema sira ne bema kia imunodeficiência adquirida ni ia ema sira gay. Kata maioria ia naba. Mas be ikus mais sira kata ai laos de ema sira ne iamos ema população geral selo. Então, ikus mais sira fofal ni nara acute immune deficiency syndrome. Kata síndrome imunodeficiência adquirida. Ia tinan tu informasi sira fohatene kata ia sira identifica kata ia virus sira nebe mahatung ema sistema imunitário fraco, mas be sira identifica fala ia animal sira hanesang simios kata chimpanzé galicrão. Agora, ia tinan 1976 ema identifica kata ia virus sira ne, mas be virus ne ia ema lá o animal. Tahanara uve
VIH, vírus imunodeficiência humana. Então, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nem retina de 1986. Pronto, ainda nessa história barak tá lá iba atu forno ainda tá agora tá balia saída maka acontece a Timor. Maluk sira, a situação HIV tenera em Timor-Leste dados makane cumulativo husi tina 2003 mais 2021 caso hamutuk 1526 casos. 2022 nian sidau update tidak tambah anualmente será update no será fim tau da lida quartal será biasa update tidak be cada 6 meses será tau ela será publica biasanya publica quando hira e a loro internacional combate HIV será fim forte. Então caso dados será foti usi tinang kotuknya cumulativo mais tinang kotuknya hamutuk 1526 casos. Os 1526 casos né cumulativo cada paciente sernebema retan tratamento, paciente sernebema kak hamutuk 771, cada 50% de retan tratamento. Problema bot itinerai. Agora, DO mate, DO ne kata se drop out. Drop out ne kata ema sernebema resiste tena hatena tercernya an sira HIV positivo, mas B sira drop out ya sira la tuida tratamento, la conte ta bucamos la heta, la mai falte consulta, sira ne hamut, depois ikus mai to sira mate. Ne hamutu itu nulu resintolo kata % 5 husi caso total. Agora sira nebema ART mate kata ART mate kata sira nebema oh na imuruk, hemu te na imuruk. Mas dalam rumah lah hemu aktif lo consulta or sida control be to ikus mai grave to mate. Asira ne hamutu 166 casos ou por cento ida nebema sanulo resinge. Agora paciente ser nebema transferi para railiur kata. Emo HIV positivo bela bara railiur, sira balo ba serviço railiur, balo ba escola, pronto. Ita halo ser ni surat, sira lora imuruk ba sira heta fal tratamento ihan na sound rio ba. Kat sira nebema transferi sira ba Inglaterra ga, sira ba Patenua Portugal ga, Australia ga, Korea ga, Japão ga, sira ba pues ita halo documento sira heta tratamento. Então sira ne agora dados nebema ihane 32 paciente ou 2%. Sira nebema PID lakon ne kata sira ni nebe número kode be registro ne malakon te. Amutu que tu não resistia. Se a neve caso duplica, por exemplo, meu tratamento te reunião depois Buffalo Hospital Nacional, Buffalo Clinic vai ter registro double te fale Buffalo Patencelo registro double te amutu são. Ita bot sira hari hane kusliune DO. Drop out de neve ma agora rara sai nesse problema né amutu 389 pacientes ou 20%. Atus tolo lulu resensia. Paciente ser de o ida ne não sai nesse problema bota itenera então sira ne agora rara que ele itenele agora rara ele itenia comunidade agora rara sira halo atividade be bem no vírus ni ele ser ne isi no vírus ne bela hadait be ema a qualquer momento de bela hadait be sede e momento ne be sira halo relação sexual e momento ne sira contato ran direto que bot sangaut então ida ne sai nesse problema bot o insano saída mita precisa halo atu ema serne tama fali tratamento so ida ne problema bot Ministério de Serviço Centro RT sira hotu NGO sira hotu no serviço hene agora os esforço macaslos Ministério Saúde Programa Nacional Combate HIV/SIDA NGO sira hotu Estrela Plus Caritas Esperança sira hotu serviço macaslos o insabele lorifal paciente ser nebema 300 e tal de one atu tama folmeia tratamento para sira bele di aquela. Ok, husi kala número nebema dados nebema ia itaba até tu compreende tu online kona ba saída ma HIV no saída ma SIDA. Tama da labara que tenarai ema kulia salar biru de tema desne ania moras HIV SIDA oniene AIDS ou pior desne oniene moras A pior lutan dia niene moras A haul hatene moras A tidak hate ki usne be karke emani isima dorok A dois ka moras A tham sama ibe comunidade em geral ema dalam rumah kuliah buat tidak oh emani moras A oh emani moras AIDS so então ia momento dia ne itakar compreender los no dia conceito de HIV no conceito de SIDA ne maksud ok dia HIV ne pronto ne virusnya nara maluk sih
Nela osmora sida, ne virusnya nar, kan? Significa kata imunodeficiência, virus imunodeficiência humana. HIV, oímos la sala introdução ao kuliah tadi. Então, HIV ne hanara virus kakutu la osmoras. Então, ita labela nara julga de onye moras HIV. Emane la moras sida, emane infectado de kata virus ne mene isi la osmoras. Então, HIV ne atau ataca emane sistema imunidade isinya para atu sobu atau destruir emane sistema imunidade. Depois itu se kuliah economic nina problema ne. Ora bem, buat sida ne buat kita kira, sida ga AIDS ne buat kita kira. Sida ne kata síndrome imunodeficiência adquirida ou AIDS ne, acute immune deficiency syndrome. Kata ema serne iya serne problema, buat tidak síndrome ne kata conjunto husi sintomas ou sinais. Kata ema ne começa a sintomas ou sinais rumah. Nebema relativo a moras rumah. Por exemplo, nie mear, semanas, sintum kalang kosar, ou nie sintomas TBC. Ou nie ibulara muting he problema rumah candidiasis, ibulara muting. Ou nie isin sene kane kutu bintik metang hotu. Ou nie he problema ho infecção he kakuta. So, buat barak. Então, kata emani sistema imunidade fraco, los não é fácil atu heta. Ni heta ngona moros oportunista sira. Então, também condição de bolo narancida. Então, moros oportunista sira mana sira TBC, PCP ne kata pneumocitis carini pneumonia infecção ida bayamane pulbau. Toxoplasmosis kata infecção de neme morasil neme belata kata emane kakuta candidiasis ibulara muting hotu ibulara problema hotu to infecção to esôfago doro kotu meningitis inflamação emane kakuta botsana. Então sida neta condição no paciente heta na moras oportunista. Kata virus ne hatuna ni sistema imunidade, ni sistema imunidade fraco na moras oportunista se estraga na nia. Nem tanaran sida. Então, la vera narara juga ema senia lava me dia kela condição geral dia kela tidak oemane moras HIV sida moras HIV oemane moras A pure le tem tidak o niene moras A pois ita hal tem stigma discriminação né problema boto. Então precisa compreender kata HIV ne buat kita kida sida ne buat kita. Oke, mekanismo usi HIV ne baita di sini ni halus. Oke. Tarzeto usi virus sida ne niato estraga maka itane sistema imunidade. Nine serviço mas estraga itane sistema imunidade de. Ni utiliza mecanismo ida qualquer renabare CD4, CD4 ou CD4 né? Ni utiliza itane célula ida né? Célula de CD4 né? Ia itane rang, de leucocito, leucocito ne larang ia rang de nara linfocitos T, e linfocitos T ne larang ia célula CD4. Então, célula é responsável por proteger o paciente de infecção. Então, vírus né, nem vai estragar a célula né. Se nem estraga a célula né, bem protege tem isso de infecção. Então, fácil, mora célula bela ataca ita. Não nunca fale DNA, husi célula CD4 né, assim. Ato duplicate né, ato sai barakta imare husi imagem de resore né. Isso de tama ba. Kusmini sai barakte fale né. Então, ia imoruk né bem ba interventia virus ini serviço nara ART, terapia antiretroviral, antiretroviral terapia. Ai moro kirane atuba hapara te virus ini serviço atuba hatun te virus no quantidade hina ba. Mas bem la oho virus no computar. Então, paciente sira o HIV se desenvolve sistema imunidade no bem fraco lutar. No bele sira bele tomate tamba moros oportunista, no complicação. Netama condição nunca halo testo ba HIV. Sira nunca halo testo, mas nunca halo testo ba HIV. Ou sira diagnosa ten HIV, mas la coisa tratamento, né sandaros roi menciona né. Sira la maite tratamento, sira la hemotemorok, sira la tuite tratamento. Ou sira hutna tratamento, mas bela hetan suporta dia kusi família ga, kusi parte programa equipa nebe matende sira ikus mesir la hemotemorok dia tempo naruk nemo saya nessa faktor ba sira atas transi. Ou paciente hemorroic ladiak to ikus me hemorroic resistência te kata ni hemorroic la hemorroic le ikus me hemorroic resistência te então idane contribui também vírus ne aumenta agressivo então no vele estraga em sistema imunidade no ikus me emocona moras infecção oportunista hodi bele oem. Agora idane dalam saída det mak bele hadait virus idane be emane isi dalam saída det mak bele transmiti virus idane ba ya emane isi dia ia naba ia
balon nebe mit hawa kere kuna ne katak sexo vaginal susuk tata uja sentina hamutu krei malo sexo anal hakuak malo hang hamutu rang nebe mi infectado e kulit inam bauan down zona mer fan hari hamutu okay componentes hotu nebe ma menciona ga caso dalan ser nebe atau hadait nebe ma menciona ne la significa katak sirane hotu maka hane sandalan hadait la ia entre sirane ia balon nebe ma la os hadait yani me thare tu rene okay ira susuk tata la hadait emada ika la hadait be virus nebe emada transmissão ransi se emaida moras maka depois ni ita foramba ni maranda nebe maka contaminado tamane rola parte usi transmissão rane hadait mos mas be idane agora raro kata jarang ona tamba ema molok kata forang ema sempre cek kita saibe hepatitis fix molok forang nebi mas be idane parte do história kata uluk dalam transmissão inde mane usa sentina mutu la hadait rei malo como tal la hadait mas pergunta mana rei malo dan salah sekali rei malo dan salah pronto para asa natal se pique la problema le rei malo ida liutan nemos problema pronto en forma jara kata rei malo la hadait kutumne como tal sexo anal sing ni hadait hakuak malu como tal la hadait hakuak kiran salah hakuak kiran sa pronto por hakuak det la liu sirane la hadait hang hamutuk ni la hadait infectado rang nebe ma kone hang kulit rang nebe ma infectado ia kulit kata se paciente ida hebe positivo ni rang kone hang kulit hang 5 so nemos la hadait hauda ya então disco kikos tamane ma ulu que tempo kono hir hanoni partera balu bara kene tama teruma for partos paciente hebe positivo ni tatai sans tafale be atende paciente covid uso ulu to ain tamba botne ulu que acontece então halo ema bal paciente balu ofendidos então usa for partos ema hebe positivo simples bye bye usa det lubas bele usa olkula problema for partos nessa paciente hoto bye bye tamba secreção orang nebe mo como tal mai kone hitane isin kulit sela hadait be ita inamba one thing se inanda positivo HIV bela hadait be one durante isin rua momento partes depois de partes positivo bela hadait be bebesan down zona por exemplo acidente down rumah por exemplo hasairang depois hetan acidente so idane ihan ini risiko mos nemos bela hadait miar fani hari samudu la hadait pronto miar fanne bela hadait TBC bela hadait covid bachelamos HIV como tal la liu sirenova então em resumo kata imagem é craig né contato ran direita makadalang ida hadait virus né inamba uang makdalang de importante hadait virus né no relação sexual makdalang de importante hadait virus né então se tem na família da HIV positivo la bela tu discrimina ni dia kata tem que hela keta kham bikan keta kanuru keta botol ket la precisa mat how mutu kana paciente HIV positivo dia kala la é problema intinya dalam tolo maka em resumo mak tolo imagem da querer trai ora bem saída ma acontece e itane isi wa hira ita infecção do HIV imi hare kata gráfico por exemplo e loren de primeiro nebe maka how hetan contato har parceiro por exemplo a relação sexual hetan vírus ne tamam how isi e semana sanno resua primeiro nessa infecção primeiro dalam rumah semanas bosok dalam rumah kafu gol rumah bosok mos depois desculpa. yes Então, tarik kusuba colega nebe maka kompanyi lah. Sira bele hal mute ya kalau tambah mi rona baru yilo. Nola dun rona doktor ni liang dia tidak. Obrigada. Sim, concorda. Tem que mute ya atau la bele incomoda no sei lo que tu acompaña, né? Obrigado. Ok, dia, kita continua. Então, vírus ne quando estamos me isim, e a semana sanoro recebeu primeiro essa infecção primeiro. Dalam rumah yang mana beli semana situan dalam rumah beli ia infek kafuak rumah ka koroga kafuak rumah ka liling ga ia are inginal ga hansa resposta husi sistema limfatikunya halo hansane depois dalam rumah beli ia kane gitu hibulara hansa sariawa macam dalam rumah sa fani let infeksão mas sa fal sintomas covid mas depois de na lakon te mana la ia sintomas tempo naro tabocher hare gráfico idane ele foi na varelot né cada quantidade de vírus errar então quantidade de vírus não começa a sair fofo ni astia depois também tem sistema imunidade
funa sorunia depois ni tun dia. Ni tun depois ni tun nia sesane nek fale. Quanto mais nia tun nia sane nek ni destrói células sistema imunológico ni CD4 count né começa tun nek toia ponto ida né kata emane ni sistema imunológico começa fraco ida sorry né CD4 count emane sistema imunológico nek quando hira tun musi 350 a 350 bakrai quando emane sistema imunológico começa fraco e condição de nem bela reta qualquer morte infecção oportunista ida então a condição de bela lorina tama para situação de bolonara AIDS ka sida condição de nek. Então, lá hoje kata emara kona oin abanya tem que be grave que playa. Ni dia kela ni virus ne ato estraga em sistema imunológico lori tempo. Bele tinan sanulo reserima, tinan ronulo ta. Então, se ni kona sa agora 2022, italah tem 2032 tan sanema ni fiha problema TBC ni fiha problema buat sana rumah. Então, la significa kata ni kona oin abang baru ni tem que eklas problema lá ni dia kela. Tambah situação ainda nem maka saya nessa problema itu na. Tamane morsi de circulia seda me precisa halo para ita bela prevenir buat sana. Ok, ia botida bolo nara período de janela. Agora, sai uma período de janela. Importante lo kita precisa ter botida bolo nara período de janela. Período de janela né kata sa. Período de janela né kata. Se hau halo relação sexual hau ne parceiro ido horikal, por exemplo. Depois, por exemplo, ni HIV positivo. Hau lá tem também HIV positivo, também lá quer que ni rentos da HIV positivo. Depois hau usa kono, por exemplo. Anta hau tahu kona. Hau akarak bahalo test. Oi na mahalo test hau resultado negativo. Aba hau mahalo mas resultado negativo. Semana oi hau mahalo mas resultado negativo. Fulan oi hau mahalo mas resultado negativo. Fulan tolo fim bela positivo. Tambah sah nessa né? Tambah começa husi horikal hau contato virus ne tama hau ni isi lolo reconhece lá kata oh iya buat rumah tama mai. Depois hau ni isi lolo produz hau ni antibody. Ya, imagine ada antibody. Então husi loro primeiro mai toloron ronulur reserima bato depois bato to fulan tolo. Então condição de mesma quantidade itania antibody no começa as babik no ita halo test rapid test itania antibody bela resposta positiva. Então ia loron de primeiro husi fulan tolo mais ou menos fulan tolo aproximadamente fulan tolo itania se lolo produz antibody circula itania rantoma ita test fim bela positivo. Também me te recomenda paciente hoto no halo test negativo ela tolo precisa halo fala uma razão de período de janela. Ela rumah de mai também período de janela ela. Por exemplo, é uma rumah consulta ramuti depois a será negativo ele te recomenda fulan tolo mai fala também tá ni agora que tem período de janela ela cara. Ya, hanesamos mana rumah mai secreção muti rumah saya área genital hoi tani lian tetu mane lian costume serediang spilis ou secreção muti ainda que ou gonorreia né mais hal test negativo ele te recomenda fulan tolo precisa mais fala também tá ni agora ele período de janela precisa check fila também é importante los se itabot hoto no participa para halo test negativo ela fulan tolo check fulan tolo negativo fala pronto halo plano vai hira tu test fala ita secolhe tu o ensaio bela tem um status HIV belum sira so ita laos nanar sig de angkatnya o emane HIV positivo o emane moras HIV o emane AIDS o emane moras at so ita label nanar sig kusi sera mitare so halo test de okay? So halo test de imagine ida tuir mane imagine test ba idane test ba HIV ne rapid test ita bot sehari linha meang idane katakne negativo se linha meang idane ta positivo hanya sama tes inang isin rua ne linha rua musme parabéns ita bot agora sai mama pronto sene nebe se linha rua idane ma positivo welcome mai tame grupo de ema mori sai positivo so intinya sene ema halo test tu check emane antibody ne haturu husi antibody resposta husi linha rua nebe masai ida sore ne se firis hanya sandet linha rua sai positivo sirane rapid test então ato hatene de itane status HIV gala dalam maka halo test de laia tambot telefona laia bahare fale limang kuku bahare fale be bo malus kalaya so halo test de me kita bela hatene kata emana HIV positivo galaya se nie test de ne positivo kita precisa confirma fale e laboratório nacional check faltan test específico balo nara unigol stapak atau confirma kata emane positivo do de então resumo kata precisa de halo test maka hatene de emane positivo agora pergunta mane se sema ber halo test do HIV jovem mane sira
Lahareba yang one atu bonito galai gane sedet bahalo texto. Nia jovem sexualmente activo bahalo texto. Feto sedet vodka kika idade ga sedet me que problema akarak bahalo texto ya problema ramutin ba consulta saúde reprodutiva halo texto. Nia tu idade ka tuaska atau férica lá importa halo texto. How ya paciente 60 tahun, ya paciente 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, eme tinan sa outro e outro positivo ya. So então virus la rebe tene tinan sedet atau vodka kika kia gariku sedet bele heta. Então sedet bele halo texto. Ina isin rua. La barik na bema muris no ina isin rua ita check mos. Okay? Família se lá ainda positivo, fe ainda positivo, check tu ni família halo texto. Intene ema hotu halo texto. Ita bot sehari fotografia di kusne feri kuang positivo lain negativo uang negativo importante lo se tambah sa sirahan sane o sire se kuliah turin agora hene o insa atu prevene HIV halo texto HIV ba ema hotu ho problema moras hadait husi relação sexual. Katak ema hotu nebe mi problema ho bem mutin sai área genital, orang mutinga ho kane kruba área genital, ho problemas sedadet, ia problema ho relação sexual, moro sadet relação sexual, halo texto ba HIV. So idane, tamasai to klik atu ita prevene. Se ita hetanya sedu karik, sera mi ita halo, hatama ni ba tratamento, hatung virus genera, so ni selara ito ba masero. Se ita hetang ema idane, ita tene kata convencemos ni atu lori ni parceiro kata ema nebe maka ni mori samutu tanto ni fenga ni dobenga ni langa lori ma halo texto ita contribui ona ba corrente hakoto corrente transmissão halo texto be ina insin rua siri consulta en seba dahulu qualquer ina insin rua sedet ma ba consulta ya en seda primeiro en sene kata antenatal be care so consulta ba ina insin rua de primeiro hasaira serologia partere sirena ba indica dan anse asai ramba anse nya siraharuka ba atau ema hotu ina isin hotu consulta persija cek tama se ita cek ina ne positivo ita prevene kras harait ba bebê ita cek musin ne katuzon ita tama tratamento hotu ita hakotu na dalam transmissão tama nem ita prevene controla no halo texto ba população sabe sira so ita controla no halo texto população sabe sira população sabe se emerson bem sexualmente ativo emerson serviço sex worker cara emerson serviço halo atividade sexual ita ba controla sira no hasai ra no halo texto basir sira positivo ita tama ba tratamento ita fatene basira kat sira responsabilidade da tu label hadai tan kutu ne ba sira convence sira atu hakotu dalam transmissão ida ne importante dalam sana ita prevene screening ba kontakto kata se feng ida positivo bolu ni lain mai hasai rang tu nunemos niwa se lain da positivo lori ni feng mai hasai rang nunemos niwa se mane da positivo lori ni dobe me la importa ni dobe ni feto ga mane la importa ita respeito e manine orientação sexual ni dobe ni tanto feto ga tanto mane ni bele lori mai agradece lori mai ita hasai rang tu kontakto ida ni importante se det maka positivo me sente kata ni ya relação sexual o dalam hadai ema selu kruma lori mai halo texto screening contato ne maka ita a transmissão ita tama sira tratamento ita controla sira la hadai também sira hahu tratamento seruba ema moris HIV kataksak kata se ema na HIV positivo ita fo ai muru ne hemutia ai muru ne hatung virus ni nyarang ai muru ni impede te atividade virusnya ai muru ne haru virus la duplica tang ni ang ona. Então, emane ni virus ini isin tung la detecta kata capacidade missing máquina ne la detecta ni virus ini ra ni la hada itu na bai maselo la detecta la transmite undetectable untransmissible. Então, kata se virus ini ra tune ni la hada itu na bai maselo. Por exemplo, se hau ma HIV positivo au hema moro no se hau ne ra virus hau la detecta na hau jovem la hau bela forma família sim hau bela forma família hau bela hola feto hau bela moro samutu konia na sa fen holai hau sila hada virus bania nunemos bahanu uang tambah hoi mai muruk lolor virus sila bela serviço também é nem importante los halo texto no hau tratamento se ia tang ai muruk balu nebe me bela halo prevene bolona pre expose prophylaxis atau pre ne anessa ai muruk nebe mat ema hemu
atu protege emana husi HIV itene rain sidau que implementa dan sidau oxalá kata que lorong ida itene rain se implementa dan ini kata sera prepare kata ai muruk kina nebe maka ai muruk virus na nebe ema hemo atu protege ema por exemplo hanes ema sex worker ema nebe serviço hanes sexo tamanya nya tu dia ni cliente des ne ita tal relação sexual pasti usa kono holokoi lai ema selo la o meta tang osang masuna holokoi usa kono mas nyela hatene kata ni parceiro ni HIV positivo gala então auto protege ni diklinia ni himo e muru kidane lor para ni hala atividade sexual la hadait bani hatse portanto ne exemplo ida osi ema sernebe mak himo e muru kidane e falta e muru post expose prophylaxis kata ema ne hetan tena acidente rumah por exemplo essa ni hala relação sexual ni parceiro desne how HIV positivo how tu temo ni findia kata how HIV positivo então ni ema ne tau kona então seremoni halo ni hakat ba facilidade atendimento HIV yang bem basic foto e muro katu hemu antes 72 horas então ni hemu tai muro kan so post expose por exemplo hawa sai ram paciente ni da HIV positivo ni so hemu muro de repente haveta acidente down zona bahau então ha basic ba centro artena be mia kata haveta acidente paciente ni HIV positivo ni so hemu muro possibilidade virus aso sinara no bel hadait bahau ajuda foi muro kida tep ne atu hemu para atu protege te haula bel hetan virus ou ainda positivo HIV partes mais ita foi muro kida profilaxis ba post expose nya para tu protege BBN la bele hetan virus sini mama hansane então ia muro sene sirene hotu kola parte ba dalam prevenção virus HIV ida ikus liu legend mais nebe maka bele protege ema usi HIV maka uja kondo how compreende dalla rumi tenerain sa ene san problema bot hareba religião hareba cultura pronto bot sene hoto mai be ohin lorong ita kuliah ita la kuliah ba cultura ita la kuliah ba religião ita kuliah kono ba saúde reprodutiva ita kuliah kono ba mora salat relação sexual ita kuliah kono ba HIV kondom ne legend so kondom ne sai hane sang meu sida ne be ma protege hanu ne horsek doctor herbal kuliah ona idane kono ba kono atau kondo los anesan planeamento familiar atau protege la belísima lugar de kondo ni papel importante da tu protegemos mora sada tu relação sexual inclui HIV mos então kondo ni importante si la toma koko ha toma amba la gosta usa koko halo usa baso kondo ni importante agora atenção ida é importante halo testu ba HIV cedo se durante ita bot sira mori stoma sira pan halo testu pronto tine na halta testu ba halo testu te fulan ne fulan tolom halta negativo te halo plano ba fulan hira ma halo testu fulan nenda lidiga tine inda da halo testu sira tamba sa kules ne tamba hawa suru paciente barak ne be me halo testu ne tardi tiona sira mai ten ho problema TBC sira mai ten ho problema infecção sirnice mai da grave los tiona be o tu dara falnia ba paciente ida infectado det la oso no HIV la oso no be sira AIDS o tu dara falnia mai ba moriso HIV det la oso condição de AIDS ne la fácil colega sira la fácil então decliu testo cedo controla fulan nenda le ida ga tine inda le ida ga fulan tolo da ida se senti an risco liuga insa mai halo testo ba se ema era positivo pronto lorin ni parceiro mai se lá era positivo lorin ni feng se ni feng era positivo lorin ni lain lorin ni uang mai se ite parceiro da bar comunica com sira dia fatene de hawa gore problemas no bahalo testo so ini importante la lima so ida neret porque ta halo atu contribuir itinerai hodi minimiza número HIV etimo tama cada loro sempre aumenta e a unifating agora hawa paciente 302 paciente HIV positivo so nela situ ambulan sira barak no la fácil auto atende sira la fácil auto lori sira to paciente estável la fácil tama maioria mai ho condição de nebe maka tama tene ho moros oportunista grave te tona isin tum los tona grave los tona mo fing mai hetan tratamento foi mai halo testo fin diagnóstico nebe habitua ne itane an halo testo se okay ia glai moruk ba HIV HIV bel moris normal glai okay importante los ba ema ho moris HIV maka botira bolu nada aconselhamento apoio psicológico kata sira dalabar ita timor mental dara kata ay moras ay bene moras ad ba kono na hing mate reton sira dal rumah hawe paciente go tura ron doktor ana sene ba hira ba mate so sira hanoin da kata emo hay bene tem que mate na lai então paciente sira precisa hetan ay moro kina nara
informação los, ai moro que nara apoio psicológico lo, ai moro que nara foatene basira kata buat nela hanesa sera meta buat ni hanoi, foatene basira kata emo HIV moris normal hanesa inta buat ni hanoi, foatene basira kata emo HIV hanesa mas emasira selo. Ida nema kai moro que importante atu nia ia esperança entah how dia kela ai problema how dia moro how dia kela ikus mai ai moro ni belehemo se ida ne itla halo susur bania tu himai moro o foto ai moro bidondo contanya rida robot ni mas hemo mas que ai moro ni bele dia permata mas hemo então ito oisa atu muda paciente ni hanoi atu ni simu ninia resultado atu ni simu ni condição atu nia responsabilidade bani ani hadomini an hori ni hemo moro ni liu kalenda aconselhamento for informação for atene bania. Depois ita rua ai muro ser profilaxis nessa cotrimoxazol ai muro que nem mesmo protege paciente ser infecção. Aos ne cotri ai muro cotri bebê ainda bem muito bom sarora da ruma sentina bem hemum dader musa ainda kala musa ainda mas ai muro cotri dane dosagem ainda mesmo profilaxis para paciente ser loron da hemum musa ainda atu protege ser mora infecção ser essa PCP, toxoplasmosis, malaria, infecção ser kulit, infecção pneumonia. Depois, tratamento de infecção oportunista. Se, por exemplo, o paciente de maiona tem na TBC, está fora tratamento TBC. Nem mais não problema candidíase cibular multiroto, está fora na imoro paida né. Nem mais o toxoplasmosis, está fora imoro paida no bar. Nem mais o moras infecção serceiro tá, ram multimocel, está fora imoro paida no bar. Nem mais o sentina bem, sentina ram crônico, está fora imoro paida. Depois, isso tudo é imoro que evolucionar antiretroviral terapia, ART, imoro que bem, imoro que vírus nia. Amor que mesmo foba HIV positivo, hemo loro ba moris toma, se hemo loro se punha serena, se moris normal, será atividade normal, virus ne se la hara mengira la detectar. Ok, bes khotona ye telefone sabi ne mesmo akara fatena beta botsira. Daí ema moris HIV, ye ema moris HIV. Ema moris HIV bele moris anesa ema bye no moris totina naru. Seni hema imuruk lor kata normal ni moris normal totina nar hawe paciente nam pultang balo atu batu pultang moris normal dia hema imuruk kasur sai doktor agora dia pos estável los hawe paciente bal piertan jim isim bot lalima menung katen ni hemoras mos ni hema imuruk lor ema dia kus lah problem ema moris sabi positivo hanesa mo so ema moris tensão ema ram midar hema imuruk lor Imagine kata ema tensão sur ulunto se ema imuruk malakle serangan jantung pembuluh darah otak stroke botungoni cira ma baulu kalean por dali marret então kata ema HIV mo se ema imuruk lor hansane ema moris HIV se la mate tamba HIV ma be bele mate tamba moris oportunista hanso yang explica HIV na só para tatu ema sistema imunidade nyela ojo ema fraco tiona sistema imunidade fraco na moris oportunista ma ojo ema TBC ma ojo nia moris serceluk ma ojo nia tamane ma importante los tratamiento uluk moris infecção oportunista sira depois fui tratamento ba foi muro ba vírus pronto ema moris HIV bele forma família ou en hakuliatana seni hema mur por lorong ni hada benefit ni nemos ni uang ni moris normal lah problem ni bele ba sekolah bele ba serviço inglaterra lah problem oke ikus ni liofong nebe ma hoker ba paciente sirat ema moris HIV precisa itani estima laos itani stigma ema moris HIV precisa itani anima laos itani discrimina dia kliu foto condom do que foto imuro dia kliu tau ba hetang moras do que tau ba hetang condom obrigado Barak. Ok, dia obrigado Barak. Obrigado Barak para Dr. Bonifácio. Amba Lorion ita ba essa sessão ainda hoje Loro. Vir falei mais aí espero que colegas sejam hoje atenção, mas que ia falar se tu hanesa colega balan local ser nick me be colega balan haure atenção los e obrigado Barak kami te bote ia coragem na fatin atu mas que aprende se do me be na fatin atenção no mute ita bote ser ni microfone e ne ponto positivo los ba ami ser ne hanesa organiza no ponto positivos para orador Dr. Bonifácio também Dr. Bonifácio contente ita bote ser belerona atu ni informação ami positivo kat informação ser ita bote rona ita bote ser rona ita bote ser bele hatutam ba colega sira ba família sira ba namorado ba namorada atu na fatin halu tuir baca irama o Dr. Bonifácio kuliah atenção de foi no atenção né atenção importante ba colega sira atu halu tuir ida né no de foi chave sira beba o Dr.
Bonifácio informa ba ita hotu. Tir fale mai ita tama ba iha sessão Paula, can you go to the other slide? Tir fale mai ita tama ba iha sessão husu no hata ka question answer session. Iha sessão husu no hata, favor, colega sira tama ita lá primeiro hane experiência você ita lá tempo ne bem adequado atu hatamba idane. Também primeiro sessão how se for ba emana em Lima atu uso atu mais fair liu ita pouco ho também ita mus promove feito sirene bara clio anto feito na tolo mas na rua no colega sirene bem atu uso kare quater ita bot sirene narang ita bot sirene universidade no ita bot sirene dadang halal studi ne ka departamento, ok? Também né pela que how foto de how mak kuliah ne ba colega logo colega sirene microfone ita ho colega Milusia. Ele usa colega. Dia. Desculpa. Halo. Sim. Ami Rona. Mute la kari. Halo. How berhusu perguntas, how ia confusão itu kona ba o ensaio é masira nebe ka hypersex nia bele tama ia kategoria nia bele halo resal manekai hani perguntas magnetic. Obrigada. Desculpa, repete-le halo dun rona dia, desculpa. Melissa halo dun rona dia, bele repete ya. Ari Haruna dia hasil wensa hosir nebe hypersex ne. Sira bela na fatin transmissão se HIV kala. Okay, dia. Pir fale mai, ari colega se atu tirme kuliah bele informa colega se departamento nebe. Atu ita bele hatene colega sira de participação husi nebe. Okay, tu forma itu entretempo a colega Siminita dos Santos. Dia, bom dia, boa doutor, nomos ba colega Sira Hoto. Itu Siminita dos Santos Moraes, a Escola Universidade da Paz, Faculdade de Saúde Pública. Ihane, how to perguntas kona ba gay ou lesbian. Sira ne bela apanha moras age que lá. Perguntas makne detana. Dia close também né participação colega fez as perguntas outro. Ter fala mais colega Natalie da Costa. Ok, obrigado ba colegas Dr. Edvânio. Bom dia ba colegas Sirahotu. Iha ne haune perguntas iha imagem ne beke oi Dr. Edvânio haturi iha apresentação. Desculpa haune narang Natalia Elizabeth da Costa Nai, a escola ia Universidade Nacional Timor-Leste, Faculdade de Medicina no Departamento Parteira. Iha ne how to uso perguntas, iha ne ba iha imagem ne beke doutor ohin iha apresentação la sala iha inang ne be HIV sida positivo, mas be amang oang la iha. Então, ne perguntas mane tambah sama amang oang la bele hetang la iha positivo ba iha HIV sida. Obrigada. Pergunta bonito demais.
Zélia Cardoso. Sulpito bot mute. Dia, ihane, hana perguntas. O ensaio doutor seria plano bo o em carro maneira kat bele hatete ba o informa ba itenya sociedade ou comunidade sira atula bele halo diskriminação ba emane bemak ho moras ka moris HIV sida. Ikus liu ihane mana ihane antai ta foba senhor Maung Antônio Bobo. Ok, dia, obrigado pela oportunidade. E hau ia pergunta de, la pergunta ou sugestão, ba ia total caso, ba ia ba uing apresentação ne, ia va kan 1526 sela sala. No total ba tratamento niane 771. Mas hasa hareba be total caso sira be 771 sirene be ativo halo tratamento ou sirene sa balu ativo ou balu pasivo. Sa tambah moras ini kan moras periu kalai. Dah teno tu kata moras HIV kan fácil atu hadai. Dia, obrigado. Ini nama kau ni pergunta. Ok, obrigado por isso. Eu tô você só funcionando bem mas em limite da atingiona. Tu fala mais how entrega fala tempo ba Dr. Bonifácio. Atu bele responde para pergunta lima na bem ia. Tempo para entrega doutor. Ok, dia. Obrigado. Pergunta mesa furak det. Ida primeiro Melucho husu MSR hipersex ne bele transmite HIV gala. Pronto, ele foi na hipersex. Mas né gala. MSR ne be maka sexualmente ne sirane libido sexual kata MSR ne necessidade hakar sexo ne aslos. Kata sira hakar sexual. Mas lá significa kata MSR hipersex ne hotu ia parceiro ida barak. Diferente. MSR hipersex lá significa kata nia ia parceiro múltiplo. Por exemplo, fan line mas ni line hipersex hakar sexual quase loro ia herle dalla ruma semana de liusi dalla tolu sexo mas lá significa que nia ia parceiro barak tan. Agora, se nia ia parceiro ida de nia fan negativo, lá ia problema, nia lah rai HIV tamania ida de nia fan negativo sem rua negativo. Lolo sexual lá ia problema, lah rai tambah. Lah ia problema. Agora, hipersex não mesmo ou ini sexo e meida pois sexo ida não mesmo cara da ruma nia multi parceiro katanya parceiro barak troca sirane katanya risco ou sida sexo MSR bema positivo sim intinya se ni hipersex nos dehetan kontakto ho HIV positivo ni bele hetan HIV se ni hipersex nos ni la hetan kontakto HIV positivo ni la hetan HIV compreende ga intinya sene la defini ga la dia o tem que ema hiper ma tem que hetan ema la hiper ma hetan la sedet maka sexo HIV positivo ni bele hetan HIV sedet maka hetan kontakto HIV positivo ni bele hetan HIV então la dia da significa ni tem que hiper ga ni la hiper ga ni durante el sexo que la importa quando hetan kontakto HIV positivo ema nunca pernah halo sexo primeira vez ni halo sexo ho ema ido HIV positivo ni hetan ona la precisa ni tem que hiper nega ali milusha nebe ano no ida nema bela tamba ita ao espera que ta bela simo tur fale mai Simenita, ok. Ali Simenita sega ni dia kata gay ou lesbia, bele hadai thai vegala, hani sandet. Ni é gay, ni halo relação sexual, ni lesbia, ni halo relação sexual, seret ma relação sexual o HIV positivo, bele hadai. Mas ela o HIV positivo lá, né? Agora pergunta me doutor, ema lesbiana se halo relação sexual tá daí doença. Entre secreção ga bem nebe masai su área genital tanto feto como humano, maka ema no HIV positivo ia presença do vírus HIV. Se o contato secreção então lá então nem gay nem heterossexual que seria mas kalau relação sexual com HIV positivo bele hadai. Então lá reba yang ninia be oin habi mo kuliah reba kata ninia be
orientação sexual da Roma nia gay, nia lesbian, mas be acto sexual maka bele hadait virus como tal. Então, ema serne nina acto sexual bele hadait. Então, seret mak halo atividade sexual sida bele hadait. Então, atu hadait katak ema lete ida positivo. Se nia gay menina parceiro de gay ne sinan rua dia aquela lá é problema. Sinan rua hanesa nos parceiro de fiel metin no sira lá ida mo positivo sira dia aquela se nunca hadait do mal. Problema seluk ne bem HIV positivo bele hadait. Intinya kata ema yo HIV positivo bela hadait do balas. La importa ni gay ni lesbian. Oke, ba kolega Natli iya imagine oin ni dia kata inanda positivo amang negativo lo uangara negativo ba. Dan model yang sama. Pronto. Anisane. Ema forma família, la significa kata ni negativo tie ni forma família mas ni fim positivo lá. Virus la mai de hen la hen ni cabe entre lá, mas ao fim ba para ni positivo para nível hadait de ni lá, nível hadait de ni lá. Virus bela kono eu qualquer momento de belemos imagem de ohimbe ina isin ruada positivo ni bela heta HIV ni se jovem hela se dá colmane depois ni hemu tai moro ai moro na tunti virus ni isin lá detecta ona ni forma família ni lá hadait no bani lá compreende ga então lá significa kata dia tem que forma família te positivo fim bela hadait bala lá significa ida né ou belemos ni ulu colate mane ni heta ni line de primeiro ni positivo mas ni line mata tina tambah condição AIDS ni line mata tina no ni positivo ni hema moro virus lá detecta ikus ni hola fol mana selo kilo ni la hadait no ba mana ni la hadait bani uang so significa que ni moros normal significa que HIV moros normal ida nem imagem do ini haturu então depende da situação ida nebe maka feto ni rasik ihaba misal ba fale jele ni pergunta jele dia oke ia gala plano da sociedade quando tidak boleh diskriminação ba emo HIV positivo saída ma ministério halona saída ma kiamne parte halona dia zelia anisane hakuli lu kiamne parte hanu serviço fati ami lorong hare paciente ami explica possibilidade de tidak boleh diskriminação não acontece paciente rumah balu mai sira por exemplo ni positivo ni mai consulta ni desne ne kal hau ba ora kan sira ma hotal hau label to ba mutu kono família ga hau label hang na família ga se sira tena agora se dunia hau sai su maga sira ma me halo fo informação de los ba paciente ne katak la osan sane o HIV positivo moris normal o la problema o bela moris família o se la hadait basira ho dalang asne dalang de bela hadait mas kata ita fo informação de diak bania o paciente de como ta para nia compreende kata oh berarti hau la problema. Depois, atividade selok mo itahalo hanesa seminar sira hanesa atividade da agora da tinang Comissão Nacional Combate HIV SIDA, Programa Nacional Combate HIV SIDA, sira halo programa konaba atividade comemora Loro Internacional HIV SIDA faz informação. Ami cria vídeo para HIV positivo atau for no embora kato para emasarnas né cria treinamento para pessoal de saúde tamada ruma discriminação mais pessoal de saúde sai nesse problema bo paciente ida me heta estigma desculpa paciente me heta estigma discriminação se pessoal de saúde nie tidak akan mai tão no hospital nem problema bo então ita faz informação for treinamento para mal pessoal de saúde sira kata oisa atende HIV positivo se nie positivo kan how mantém botida narang segredo ga confidencial se colega laboratório se sai na ranca labela na narang e publica em rang on HIV positivo foba ni nainga foba doutor be me indica mantém confidencial atune labela musu botida nar estigma ou discriminação que lorong ikus se nie fem positivo lor ni lain explica informação de dia para ni lain to ikus labela hem tu lano de ne moras pro bakunia botsarne hoto se ni lain positivo kan lor ni feng me explica tu ni feng suporta ni hem mor lever lava me lor mors sana bot sana bela se lefuan sana ite explica para paciente ne auni fato Ministério halo ninia programa nacional halo ninia so atividade hoto tu nebe me organiza halo promoção a premisa incluímos estudantes sira incluímos ema hoto nebe ma ketang informação incluímos ita bocher e papel importante ato faz informação pode a menos botida bolnar estigma discriminação e heitanerai. Ok, inclusive ba colega Antônio dia kata total caso ser nebe maka 1500 e tal no sira nebe me hema moro 700 e tal né sira ne hema moro ativo hela kala se passivo kar kunsa ok paciente fulang ida nebe hema ativo hela fulang oi nebe hema ativo tia fulang tolu ne hema ativo hela fulang ne mai daru ne hema ativo tia so
tambah ia paciente balu sira ia responsabilidade sira sira ia mai muruk lor dia close ia balu ni dia nak sinta dia kala problema lo pe muruk dia tan então umur sirne or sira ita update mai ativo or sira balu mai tunti or sira sai so la ia botira den kata den tenke mostro sasane lá então número sirne bem mate sira ne ativo em termos de mais ela consulta ativo em termos de foto ela muro mas bem lá significa que ativo de lolor ni himo muro khatama ba ibular ni gele tamba diferente itu ema teve ema HIV ho teve sira da ruma pessoal ser foi muro direita ba ser ni ibular bolan dots himo ker mas bem ema HIV da ruma difícil ita tu controla sira himo muro lolor ita só foi informação dia pano sira dia kap sira bele himo muro lolor hon dia mas bem número no fatene kat sira ne ativo número ida no ba e a unifatem e a paciente a unifatem 90% tratamento ativo no 90% sira ninia vírus seran la detecta significa que sira hema muruk dia no sira hema muruk ativo no vírus la detecta agora número cumulativo no total 700 e tal né sira nebe maka mai musi se fate selo agora 2021 ne dados no catálogo 2022 né balu la hemu tai muruk na kari balu kata parado de kari ida nemos bela acontece intinya la los yang kata de sira ida ne permanente los no 201 ne ba oi los na la siremos bela tama ia fale la hemu sira la hemu veremos factor barak na bema coin ita menciona estigma de discriminação veremos ser la mai durante covid tam balu la mai te foto mur parado te brick te sementar la hemu te fulo indero la clear hemu fal tam la bela mai foto lockdown transporte la udang halo banjir estrada at oi factor barak los multifactorial na bema bela intervemba emane durante hemu aktivo depende la aktivo te fale compreende que então claro sira na bema haturne 2021 sira ne aktivo em termos de consulta no foto a noi ainda não vai responder, a tua sessão, tua irmã, doutor Elvânio, por favor. Ok, dia, how no imba tempo e espero que o doutor Bele Hatang ou tu queiras ou perguntas lima né Bele cobre uma pergunta que dúvida se não é que itu hotu ia ou hindoro e halas informação de itu hotu ita ninia sessão ba ita ni comunicação né se la hotu i webinar né ita se na fatin continua i WhatsApp ou Instagram também colega Sira ho anessa moderador how se fina how se hate te mai tutu kata ba webinar ba sessão o hiloro sessão segundo ni o hiloro ita mata no dari tang obrigado me bet filmar how fola tempo ba how ni colega Paula please take your time to continue what the other slide. Okay. Obrigado para colega. Bele foi uma oportunidade para o Miami até te bele e se sambal ni tabele um sutali. Paula, can I give like they're all still some question that they want to ask? Can I like use for like 3 questions? Yes, sure. Okay. Então, dia, estamos ouvimos obrigado para e continue temos para colegas ter entusiasmo a tuas perguntas. How no Dr. Bonifácio se na fatin a tu atan? Okay. Assim, Dr. Bonifácio How pronto doutor lá problema pergunta pelo mãe. Barak tan sanugo mos dia ngarandet. Okay, dia. Tohon meu dia mos dia lá problema. Okay, dia karek ohing mau na fal kuliah mau ni ia perguntas? Sim. Ya, muito obrigado. Bele Rono Nelian Mosgala. Sim, Rono. Ok, dia. Obrigado ba moderator. Obrigado mos ba Dr. Boy. Neve makaratina kara anu ne fin de anu ne nye bele o hela halo seminario heldet ba idane. How nana completo Moises Kusmang, how si Universidade Duta Bangsa Surakarta Indonesia Solo, how musili area penabasau dan ini yang informasi keperawatan. So ini how karak sudah perguntas rua. Kenapa baseba materia ke explicação si Dr. Boy. Dalam parak mak iya diskriminação iya itine comunidade, sociedade. Na fating hal diskriminação ba iya moras refere.
Iya galai limbalun atau kondena emani be makalo stigma de diskriminação. Vai mexer mak moras ho haige visida. No cada tina cada fulan Dr. Boy honi equipa sempre ia plano no programa foi explicação ba iha. Halo selilu halo seminário iha nasional iha dili biasa Dr. Boy halo seminário iha sanana ririndung. Nomos iha comunidade sira, mas be dados na fati aumenta, vamos referir. Será que ia problema ni ia nebe? Causa não ia problema ni ia nebe? Maknanya muito obrigado. Ok, tu falei mais, cara, hafu tempo colega na ida tá, colega, ini colega Okta Doria Pua, itu lima ini. Dia Budia Doutor, obrigado pela roda Liam. Sim, bela. Bom dia, doutor. Eu ia pergunta simples, Ida, né? Doutor, se ema Ida, ema Ida, ativo relação sexual, também consciência, então depois, ia bahalo teste HIV. Primeiro teste negativo, depois sugere fale, atu bahalo teste fale, e fulang tolo depois, também, o doutor hatete kalau la sala e período de janela, né? Então, depois do teste primeiro, né, ema fila fale banha fating, depois possível ba ema, né, atu continua fale atu relação sexual, né, cá, tem que zoom to fale, fulang teste fulang tolo depois, né? Hanessa, né, doutor, obrigada. Doutor, unmute. Doutor Bonifácio, desculpa, não é colega Sira, colega na rua maka pobre ona internet. Assim pasti colega Sira outro dia pergunta, a ver colega Sira tamba se ita respeitamos tempo, então assim ohin hakuliane ita ninia komunikasi bamalon lah hotu ia nedet itu se continua ia grupo WhatsApp ou grupo Facebook mus iha depois se plano hari ita bot ser entusiasmo ne am se plano atu fala identifica fatin ser ne maka fatin ira atu ita bela muito fila fala ita bela faz sessão ira ne. Ok, colega Sira. Também lalikan tahu lalikan sin tarido kata sinte la com semangat kata informação atau ini mas se continua. Dr. Bonifácio, tempo itu botnya atau tambah pergunta ruan. Ok, dia, obrigado, Dr. Edvano. Obrigado, Belo Moisés. Pergunta bonito demais. Dia, Moisés, Moisés, ok, lá, sempre tira da atividade dia. Discriminação do HIV, ia na lei, lá, depois, cada fulan, caso, cada tina, da uma atividade, ita halo lá de, ita dissemina informação, ita halo lá de, caso não aumenta lá, problema nem é velos. Dia, pergunta fura demais. Ok. Lei com a discriminação, anessa né, ia HIV positivo, ia parceiro barak na mesmo serviço para atender a população, é mais serviço. Ia a parte, agora paciente sernia, vale para tratamento, controla a saúde. Mas ia NGO dan mute lagi ba favor. Boleh serba lo mute depois tabel normal dia. Yeah. No, obrigado. Okay. Okay. Então, ia NGO dan mesmo serviço anara estrela place, sira focal uba stigma discriminação ba paciente sernerasi. Ia lei kona berne sim. Ia. Se ema ida nebema kahalo por exemplo, estigma discriminação, se o paciente ida queixa nem problema neba ia parte competente nesse NGO estrela place, será relevante neba processo para tribunal. Só que o problema mané lei ne artigo hiro botsne mahulate ne. Tambah lo loro paciente det halare kono balation ne. Mas ia NGO
Aling Monica ita buat bele Host, takat ke buat I think, balian sa I radio think I will hati host, can you mute everyone? Oke, dia kita continue. Então, estrela players hanesa enjoy da nave makare ba stigma discrimination laos sira det bele fo hatene ba centro RT sira bele fo hatene ba programa sira nave serviço ya are serne enjoy sira com sira bele facilita ajuda se kono hira paciente rumo hira problema ho stigma discriminação no ia lei ba duini basira protege ema serne ia katak ema serne direito ia lei direitos humanos nave ema hotutu hanesa ia itene constituição saker katak ema hotutu ia direito hanesa ba hetan tratamento consulta kata emoto tu hanesan la dian kata one HIV one sera la emoto então sedet maka comete estigmatização dia contra lei no artigo bal so ka haula atene lei ne mungkin nebe artigo número haula atene tam haulo lor mare paciente so la dunia problema hauno ne hau precisa lei toms kono ba lei ne mas la butira intinya kata iha duni kidane bahare ba ema iha lei ba proteção ba emo HIV positivo sira mabe ni ne dalam mane paciente sira hato sira ni ne kesha e NGO de nebe responsável vai idane ori levanta caso ne boy hansne agora cada fulan cada tina número sempre aumenta mais que tal atividade tina atividade webinar atividade apresentação bocharne hoto mas bem número não aumenta pelo mujes problema não aqui né hoto ia nina papel importante ba atu hatun risco transmissão e itinerário. Usi parte a minha, usi parte tenia ita halo na atividade hanesan agora ita bot menciona, usi parte fali ita bot nina rasik serem ita bot halo na nemos pergunta. Usi parte fali sociedade civil serem halo, usi parte ministério serem halo, emo hotot halo na serviços número da rumah asna fat. Problema ne hinebe. Problema da rumah ia fali ita sidau khatoman ita ne ang bahalo testo. How to deal with mujes kata agora número ne ida neve me registro ne makira ne ida neve me la registro sirau khalo texto ne barakela so que ita sirau khetan de problema ne mahira neve será que abambro ita ne rain halo plano de kata halo texto vai ver nessa campanha ba halo vacina ba emo hoto tu precisa halo texto se ita hoto e timor lara hoto ba halo texto quer ita tem número exato ita for tratamento hoto ba emasne ita controle hoto emasne ita menos que risco número transmissão mas bem ema volba halo também é direito nyakar ba consulta nyakar halo ita label obriga ita temos problema se lutama que será ema vol hatene tem angkat how HIV positivo mas bem ser la coiba tratamento la coiba halo la coiba control la coiba memor la coiba botsene sira la coi sira la fierta halaiba tradisional molok niatu ia problema hanesa grave lo sono ni hadai tebe ema lubu kida ane problema pois ema lubu kida nan la ia plano de basena kata hal precisa check up kada tinang ida ka fulang ni la ia so então susar baita to control botsene hotu ita koko atau halo video fatena kata oh halo testo ina ba bane para ema hotu tu sara consciente difícil laos fácil então o exame ita tu bela halo ema hotu tu ni ka kuta kan saída det halo testo o exame ministério tu kata ema hotu tu precisa halo testo agora do que no programa de palendia com ina isin ro hotu tu halo testo no ema hotu o problema ho mora sarai de relação sexual halo testo problema foi mane dalam rumah testo da halo na la iha test kit na la iha ministério la prepara de da rumah prepara stock out da rumah la te enjoy balo apoio mai orsida la orsida testo HIV ia orsida hepatitis la sifilis la orsida sifilis ia hepatitis la so dalam rumah buat serna hotu faktor agora sena mata hotu tem que contribuir ela sibuk da agora sibuk com covid problema é né HIV é mais importante mas caso HIV agora há paciente que tinha nem mata nem hata so problema então atu a menos número né la fácil agora ita dia usa condom ita tem número hira mas usa condom ita tem condom hira me telefone ba ema fati me bem bela foto condom menos problema ita tu kuliah ministério atu temi haula sala ia 2020 da mana comemora lor internacional ia be lor internacional combate HIV sira ia suai nova statement da dia condom ne tem que sair la bela foto ne nem sai problema bot ya igreja se ia la nina se mantém la kata condom ne la bele atu fosaiga ou la bele atu nega so sei problema bot nai kona ba condom também ita se tahu usa kita ba foto kono hasa fale be ita ba debe osan
So ita sih yang problema hela. Ita ba foto kono sih tabanau kami sang. Problema hela. So nebe by here mi datama sito sound is bye bye. How positive okay. Normal. Morris ni dalida detu. How los positive how mate be. How em highway positive how Fatima inferno or highway la positive on Fatima la. So ita sih tabulos sih problema stento. By here mi ita sarakat okay. How halo test how foto kono halo. How ba consulta lah problema. Ba tu consulta tama how Fatima daru na fumalo hasa busa fula tama tahu kan. Tama botir so ita ne rai se precisa informação se precisa ema hotu tu hateno no ema hotu tu le ema hotu tu ihana cultura da ba le bara ka aprende depois ba halo texto ba controla počne sira počine positivo ka bye entre timor se ma brana tu fatene how nia amba nia positivo how ulu que paciente balu brani fatene ba público tekni positivo não é problema mas ia to agora balu sira pronto fatene ba ema deru sinila sira bola pronto fatene tamba botira bola estigma discriminação se asto sistema rai lebe colega Moisés la fácil nega la fácil colega ida fali octaderia nia fatene kata se ema ida sexualmente ativo ela dia bahalo texto primeiro mas resultado negativo ela saída mania precisa hal fulan tulu entre os fulan tulu período de lihat bahalo fulan sa jinjun tela lika hal relação sexual ka ou insa ser me precisa hal okay se paciente ida bahalo texto ni resultado negativo itu fatene fulan tulu mai fa usi fulan tulu ni larang itu fatene bania kata halo relação sexual bela laos dan la bela bot relação sexual itu la ye ema tu bandu ema da bela halo relação sexual la iya tamane ema ni direito o manda fala ema sano kar manda tu o mo controlo de ema sano o mo loro na relação sexual né necessidade ema ni ema kar halo qualquer momento de dar problema agora importante makna itu dia mana ia fulan ida tolu ni lara hata ni hamna sala pro ia fulan ida tolu ni lara nebe mo hata ni to status negativo ela o akar fulan tolu atau bele halo relação sexual mas pintar cinta foti kondom ba se une parceiro sudah pronto atu jakono kuliho nia di dia comunicação tamo botira sexo ni importante ni comunicação comunica bania ita bele halo relação sexual hawa kar katena on status hawi direito kar katena on status hawa sai na rang kata kau negativo então omos basai unerang kotok omos negativo para italo sexo dia kala problema agora se olo ko sai então pronto agora uja konorna tambah hawakar fulan tuluna ba check pali kontaktu de nebe mak la host tangona phone ta hawakar kontaktu de nebe mak seguro lah how dia kala problema para hawa test pali how ni nebe resultado ni da akurat tidak be antes tidak hal test ni nafate ketau heta ki ida kini ketala how bingo mayu si de nebe então precisa atende de laos de zinjung los bandu label hal sexo la ele halo sama uja kondom atau uja kondom comunicação dia hanoi da nervo kata to obrigado barak filafal do doutor Edvânio ok dia obrigado barak doutor Bonifácio e rico aplauso para doutor Bonifácio e daí então obrigado barak para falar no matenek e colega Sira desculpa tama amel pel fotem para botar satu perguntas e tem tempo maka regula ita e daí datang ita sina fatin continua comunica malu e tu fale mai tempo how daí datang obrigado e tu tempo how for colega MC atau Lorita basa sound ira selo tu mai Paula time is yours. Yep. Thanks, Dr. Edvânio, and thank you to our speaker, Dr. Bonifacio, for that very comprehensive and engaging exchange on HIV. We truly appreciate your time and efforts shared with us regarding your expertise. So, to all our participants here, let us give him a round of virtual applause. So let's thank Dr. Bonifacio, and I'm sure you guys here learned a lot. So before we close the session, we are reminding everyone to please answer the post test. Links are posted in the Zoom chat box and flashed on your screens. And again, reminder that the form will close in 30 minutes. So make sure you finish by then. So please give me a thumbs up if you are able to access the link. Can we get a thumbs up if you were able to access the link, guys?
Anyway, for the rest of you who still have questions for Dr. Bonifacio, you can raise it in our WhatsApp group and we'll make sure to send it to him. Yep. So just key in your questions in the WhatsApp group. Yep. Okay. So a reminder again that the post-test will close after 30 minutes, but you can continue answering it after the session. So, okay. So may we now ask everyone to please open your cameras for a bit so we could take a quick photo of this session. And while we are opening our cameras, let me remind everyone to join our Facebook group. Just type in YSEALI, YSEALI-ARFAT, ARFAT project in the search box on Facebook. More updates and information about the project and about sexual reproductive health will be posted by the team there. Okay? Yep. So let's take a photo. Are you guys ready? I'll count to 3. So 1. So there will be 6 pages of the Zoom. So just hold your smiles for a bit. 1, 2, 3. Next page. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. Sorry. 1, 2, 3. Next page. 1, 2, 3. And the last page. 1, 2, 3. All right. That's a wrap. So thank you guys. Thank you everyone for joining and see you again on May 29 for the last installment in this webinar series. Don't forget to follow us on our social media pages to keep in touch. See you on May 29 and thank you for attending. Obrigado, Dr. Boy. Thank Dr. you. Aswani. Thank you. Well done for the Thank you, presentation. Doctor. Obrigado, Barak. Vai tabot sila. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Ciao, ciao. Obrigada, Barak, Pak Dr. Share Obrigado, materi. Barak, Babe. Dr. Boy. See you. See you. See you. See you on 29. Obrigada, Barak.